Fala pessoal, nós vamos resolver agora um exercício nível hard de multiplicadores de Lagrange, um exercício bem difícil aí. Então vamos lá. Um container ele tem um formato retangular e ele deve possuir o volume de 480 metros cúbicos. Então essa informação aqui é mega importante. Deve possuir o volume de 480 metros cúbicos. A base desse container ela custa $5 por metro quadrado. Então a base ela custa $5 por metro quadrado. E as laterais e o topo, $3 por metro quadrado. Utilizando multiplicadores de Lagrange, encontre as dimensões do container que minimizam o seu custo de fabricação. Vamos retirar algumas informações aqui do nosso problema, do nosso enunciado, mas primeiramente vamos estipular que as medidas. Então vamos estipular primeiramente o seguinte, vamos chamar as medidas da base de xy. Então no caso, essa aresta vale x, vou colocar de outra cor, essa aresta vale x, no caso, essas duas também, elas valem x. A outra aresta da base, ela vale y, então esses caras aqui valem y, esse aqui também e esse aqui também. E todas as medidas da altura, elas valem z. Então nós temos aqui o z, ficou muito parecido, deixa eu trocar de cor aqui, pode ser esse aqui. Esse é o z, que é a altura z, altura z, altura z. Então nós temos aqui a superfície desse container, ela é composta por x vezes y, essa é a área da base, duas vezes, porque ela aparece tanto na base quanto no topo. Nós temos também duas vezes o y vezes z, que são essas superfícies aqui laterais, e nós temos também duas vezes o x vezes o z, que são estas superfícies também, no caso a da frente e a de trás, né? Dependendo do jeito que você está enxergando essa caixa aí. Essas são as áreas, porém, o que nos interessa é o custo, o que nós queremos reduzir é o custo. Então, o custo em função de x, y, z, ele é dado por essa superfície, essa base, xy, porém, vezes 5, por quê? Porque a base custa $5 por metro quadrado, e se nós temos xy, metros quadrados na base, nós temos 5xy de custo total só para fabricar essa base aqui. Mais lateral, YZ. YZ aparece duas vezes Y vezes Z. Porém, cada vez que ele aparece, ele custa $3 para ser fabricado. Então nós temos aqui 6YZ. Mais essas duas superfícies laterais também. No caso, dependendo da maneira que você olha, uma está na frente e outra está atrás. Então, no caso, x vezes z. X vezes z aparece aqui e aparece ali atrás também. Ele aparece duas vezes e cada vez que ele aparece, ele custa $3 por metro quadrado. Então, se nós temos uma superfície de 2xz metros quadrados, ela vai custar 3 vezes 2xz metro quadrado, mais o topo. Por que eu não coloquei o topo junto desse cara aqui? Porque por mais que ele valha xy, essa área seja igual a xy, o custo dela não é 5, assim como esse. Ele é diferente. É um custo de $3 por metro quadrado. Então nós temos, no caso, 8xy mais 6yz mais 6xz como função custo. Se essa é a função custo, essa é a função que nós queremos minimizar. E a nossa restrição? Qual será a restrição? A restrição está aqui. Essa caixa, ou container, ele deve possuir um volume de 480 metros cúbicos, ou seja, o volume em função de x, y e z
que é igual a xyz, o volume de uma caixa ou de um container retangular, ele deve ser igual a 480. Então essa é a nossa restrição. Dado que nós já temos a função que nós queremos minimizar e a restrição, nós podemos calcular o gradiente delas para poder montar o sistema. Então nós temos derivada parcial do custo com relação a x. Eu vou olhar esse cara aqui. Todo mundo que tem x, esse termo e esse termo. Esse que não tem vai acabar desaparecendo. Derivada de uma constante é zero, né? Derivando esses termos com relação a x, a derivada de x vale 1. Então, no caso, a derivada vai ficar igual a 8y mais 6z, vírgula. Derivada parcial com relação a y, no caso agora esse termo é irrelevante, 8x mais 6z, e derivada parcial com relação a z, 6y mais 6x. Mesma coisa agora, só que com a função v, que é a nossa restrição. O gradiente de v ele é dado pelas derivadas parciais com relação a x, y, z. No caso, com relação a x, o y e o z são constantes, porém elas estão multiplicando o x. Então a derivada parcial ela vale yz. Derivada parcial com relação a y é igual a xz. E com relação a z, xy. Então nós temos esses caras aqui. Gradiente de c, da função custo, que é o que nós queremos minimizar, e o gradiente do volume, que é a restrição. Montando o sistema, nós temos 8y mais 6z, que é igual a lambda vezes yz, igualando as coordenadas i dos dois vetores. E multiplicando por lambda, no caso, o gradiente de v. 8x mais 6z é igual a lambda vezes xz. 6y mais 6x é igual a lambda vezes xy. Levando a restrição para dentro do sistema, nós temos que xyz ele deve ser igual a 480. E aqui nós temos essa combinaçãozinha de x, y e z sendo multiplicados. Como é que eu faço aparecer do lado direito desse sistema, dessas três equações do sistema, as mesmas variáveis? Basta que eu multiplique essa linha por x, essa linha por y e esta linha por z. Por que que isso é importante? Porque do lado direito vai aparecer o seguinte: já que eu tenho que multiplicar, eu multiplico a equação inteira. Então, no caso, multiplico o x desse lado também, o y desse lado também e o z desse lado também. Não é só do lado direito. Então, nós temos 8xy mais 6xz é igual a lambda vezes xyz. 8xy mais 6yz é igual a lambda xyz de novo. 6yz mais 6xz é igual a lambda xyz novamente. Xyz tem que dar 480. Se o lado direito dessas equações ele é igual, no caso, por exemplo, lambda xyz é igual a lambda xyz dessas duas equações, o lado esquerdo ele também é igual. O que que isso quer dizer? Que eu posso igualar esses dois caras aqui e dizer que 8xy mais 6xz é igual a 8xy mais 6yz. Corta 8xy com 8xy, 6xz é igual a 6yz. Corto 6 com 6, corto z com z, dado que o z não pode ser zero. Se ele fosse zero, não existiria container nenhum. Então x é igual a y. Se você fizer a mesma coisa, porém com as equações 1 e 3, com o lado esquerdo dessas duas equações, você vai encontrar z igual a 4/3 de x. Se você tem y em função de x e z em função de x, você já pode usar essa última equação. Ao invés de escrever xyz, x vezes y vezes z,
você pode escrever x vezes x, que é o y, que é igualzinho a x, vezes o z, 4/3 de x, que é igual a 480. Fazendo essa conta, você vai achar que x ao cubo ele vale 360. Portanto, a medida x ela vale raiz cúbica de 360 metro, que é igual ao y, dado que x é igual a y. A única medida que será diferente será a altura, 4/3 desse valor, 4/3 da raiz cúbica de 360 metro. Tá aí. Esse é um exercício mais elaborado de multiplicadores de Lagrange. Espero que você tenha entendido e nos vemos no próximo vídeo.